Você já se deu conta que vive em um mundo que está em constantes mudanças? A temperatura e o clima, por exemplo. Quando você acorda e sai para trabalhar, está muito frio, você veste um monte de blusas e de repente ao longo do dia tem que tirar uma, duas, três, e faz um belo calor e às vezes chove e faz frio, tudo no mesmo dia. E a moda? Também é algo que muda constantemente. Quando você olha as suas fotos de muito tempo atrás, você pensa, como fui capaz de usar uma roupa dessa? E roupas que você pensa que jamais usaria, daqui a um tempo já está usando. E a política? Quantas mudanças você já percebeu que ocorreram na política? Alianças que você fala que jamais seriam feitas, na eleição seguinte lá estão elas. E quantas vezes uma mesma história é desmentida e redesmentida e redesmentida? Mas uma das coisas que mais muda, sabe qual é? A sua opinião. Você já percebeu quantas vezes a sua opinião mudou em toda a sua vida? Mas você sabe por que as pessoas mudam? As pessoas mudam porque aprenderam uma coisa nova, aprenderam um jeito novo de fazer a mesma coisa, porque fizeram alguma tentativa que deu errado, porque viveram mais tempo e observaram outras pessoas. São vários fatores que envolvem a mudança humana, mas existe alguém que não muda, o nosso Deus. E por que ele não muda? Simplesmente porque ele é soberano. Ele sabe tudo e não há nada que possa lhe ser ensinado. Ele não erra justamente porque ele sabe tudo. Então não tem por que ele mudar. Ele já sabe tudo antes do que vai acontecer. Em Malaquias 3:6, o próprio Deus afirma: porque eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus é realmente o Deus que não muda, mas Ele dá a maravilhosa oportunidade a você e a mim de mudarmos. Na medida que a gente aprende coisas melhores na vida, e aprender e mudar e ter a capacidade de fazer diferente é uma das melhores dádivas que Deus pode nos dar no mundo de pecado. Por isso, acompanhe a entrevista do programa Vida Mais Viva, porque imutabilidade de Deus é o tema de hoje. E por falar em mudança, começou a chover. Acompanhe a entrevista que hoje está interessantíssima. Esse é o programa Vida Mais Viva. Você é muito bem-vindo a esse programa porque você também faz parte dele. Nossa gratidão em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui mais uma vez. E a nossa gratidão a você, amigo, a você, amiga, que separa, dedica parte do seu dia tão corrido, mas para estar com a gente, ouvindo as coisas que a gente prepara com tanto carinho para você. O meu primeiro abraço de hoje vai para justamente você, querido amigo, querida amiga que conversa com a gente, que manda a sua sugestão, pedido de oração e deixa a gente feliz em saber que a sua vida tem sido engrandecida pelas coisas que a gente aprende aqui, porque não é só vocês que aprendem, não são só vocês, nós também aprendemos dia a dia com as coisas que a gente conversa aqui. E eu vou mandar um beijo muito especial também, um abraço ao nosso querido professor Muniz, que está em viagem de trabalho, por isso não está hoje aqui. E vocês já vão ver quem é que está conosco hoje, substituindo com louvor a presença do professor Muniz, mas logo, logo queremos você de volta aqui, viu, professor? Você, querido amigo, esqueci de falar, você que quiser entrar em contato conosco do programa Vida Mais Viva, como é que pode fazê-lo? Você tem 3 mecanismos. Você pode acessar a nossa página do Facebook, entrar, curtir, comentar, compartilhar as coisas que a gente posta aqui, lá e lá também, claro. Nós também temos o canal no YouTube, você pode assistir desde o primeiro programa até muitas vezes antecipadamente. Se você se inscrever no canal, antecipadamente você recebe todas as notificações, toda vez que chega um vídeo novo você é notificado. E também nós estamos lá no blog da TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. Agora, sem mais delongas, vamos dar as nossas boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Pastor Chaguri, pode falar com os nossos telespectadores. Olá, querido, satisfação estar com você mais uma vez. Deus te abençoe, espero que esse programa seja uma grande bênção em sua vida.
Fernando Pavão, que é teólogo pela Faculdade Teológica Sul-Americana, membro da Igreja Adventista de São Caetano do Sul, especializado em grego bíblico e tem mais um monte de coisa, mas a gente resumiu um pouquinho para o currículo não ficar muito extenso, né, Fernando? Imagina. Muito obrigada por estar aqui conosco. Uma grande alegria poder estarmos juntos aqui para tratar desse tema que é tão atual e tão importante. De verdade, a alegria é nossa, viu? Imutabilidade de Deus. O que é isso? Imutabilidade de Deus é a capacidade de Deus não mudar. Malaquias 3, verso 6 nos diz o seguinte: eu sou o Senhor e eu não mudo, ele é perfeito. E se Deus mudasse, deixaria de ser perfeito. Então, a palavra de Deus, toda a escritura sagrada, ela está recheada de textos que confirmam que Deus, ele é imutável, ele não muda. Mas tem textos que falam que ele muda, peraí. Mas não fala sobre isso não agora, que a gente vai mergulhar sobre isso, a gente vai chegar lá, é o nosso grande finale. E o que a palavra de Deus diz em Tiago sobre esse aspecto? Tiago 1,17. Vamos ler juntos aqui a palavra de Deus. Aqui Tiago diz para nós: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Um texto bastante interessante, porque Tiago usou aqui o termo Pai das luzes. Sabemos, através do conhecimento da filosofia, que existe um pré-socrático chamado Heráclito. Heráclito propunha o quê? Ele propunha que tudo está em constante mudança. Então ele falava que, por exemplo, a gente não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Às vezes as pessoas vão para um acampamento, para um lugar e querem entrar naquele rio e depois voltam no dia seguinte. Quando entrar no rio, o rio mudou, as suas margens mudaram, a água mudou e nós mesmos mudamos. Somos outras pessoas, estamos um dia mais velho, talvez, 2 dias mais velhos, e a palavra que o Tiago usou no original, no grego bíblico, é uma palavra que ele pegou desses conceitos, uma palavra que era usada na astronomia para dizer o quê? Que até mesmo os astros mudam, o sol muda a sua posição, a sombra, porém, Deus não está sujeito a essa mudança. Ele usa essa palavra negando-a, falando que Deus não pode mudar, nele não há sombra alguma de mudança. Agora, mergulhando num campo mais teológico e filosófico, quais são essas razões lógicas da imutabilidade de Deus? Primeiro, Deus ele está fora do tempo, ele é atemporal. Todo ser que muda, ele está preso ao tempo, ele depende do tempo. Deus ele está fora do tempo. Se Deus mudasse, ele estaria preso do tempo e já não seria Deus, não seria perfeito. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a sua própria perfeição. A Bíblia nos diz que Deus é perfeito em todas as coisas. A mudança sempre traz uma luz de uma coisa nova. É porque as pessoas mudam, né? Porque aprenderam coisas novas. Porque existiu algo pior e agora vem algo melhor, né? E é natural esse tipo de situação dentro do aspecto humano. Mas quando se trata daquilo que é perfeito, que sentido tem a mudança? Nenhum. Porque o perfeito é tudo bom, não há o que mudar, não há o que melhorar, né? Não há o que piorar. Então não há mudança. Então qualquer tipo de mudança em termos daquilo que é perfeito, deixaria Deus de ser perfeito. Okay. Esse é um ponto. O segundo ponto. Um terceiro ponto é a onisciência de Deus, né? Nós mudamos porque nós não sabemos a respeito do dia de amanhã. Nós fazemos planos e às vezes os nossos planos não dão certo. Vamos por água abaixo. Aí voltamos atrás, renovamos os nossos planos, recomeçamos, novos planos, novas estruturas, novas decisões. Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, então não tem por que ele mudar. Os propósitos de Deus são certos e coerentes na vida. Você ficou falando a respeito dessas características, dessas razões lógicas que dizem respeito à Trindade, certo? Pai, Filho e Espírito Santo são dessa forma que você falou. Só que nós temos um dos membros dessa Trindade veio e essa terra assumiu a forma humana. Quando Jesus veio a essa terra, ele veio com todas essas características: onisciência, onipresença, onipotência, não restrição de tempo. Como é que foi que ficaram essas características diante de um Deus que era Deus, mas também era homem? Sabemos que Deus, ao se encarnar, ele assumiu também a natureza humana.
Então, tínhamos aqui Jesus, onde ele tem a natureza divina e a natureza humana. Paulo usa o termo, por exemplo, kenosis, onde diz que ele se esvaziou de alguns atributos, como, por exemplo, a onisciência, onde ele diz que até mesmo o filho não sabe a hora que ele vai voltar isso enquanto ele estava encarnado. Hoje, logicamente, ele sabe, mas encarnado ele estava dentro da limitação humana de alguns conhecimentos. Inclusive, existem passagens onde as duas naturezas de Deus podem ser claramente observadas, não é, pastor? Tem, nós temos uma passagem em Lucas, né? Marcos 5. Lucas, também Marcos, mas vamos ler essa de Marcos, capítulo 5, verso 28, nós temos a história da cura da mulher enferma, né? Que ela tinha essa confissão de fé em seu coração, que se ela tocasse em Jesus, pelo menos nas vestes, ela seria curada. Então diz assim o texto bíblico, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Aqui nós temos as duas naturezas de Jesus sendo manifestadas. A natureza humana de Cristo e a natureza divina. A natureza divina pelo poder que sai de Jesus, ao essa mulher tocar as vestes, e foi curada, e a natureza humana, nessa limitação da onisciência, quando Jesus pergunta, quem me tocou? Ok. Quem me tocou? Quem foi? No meio daquela multidão. Ele era tudo isso mesmo, ele era divino, ele era humano, ele tinha todas as características, mas algumas ficaram adormecidas e quando ele ressuscitou, ele as retomou, é isso? Elas estavam sujeitas às limitações humanas na terra. Então, por exemplo, Jesus ele sentiu fome. A Bíblia nos diz que ele teve fome, isso faz parte da sua natureza humana. Deus não sente fome. Deus não sente fome, porque isso faz parte da fraqueza humana. Claro. A Bíblia diz que Jesus chorou, faz outra fraqueza humana. Então Jesus ele estava limitado a essa natureza humana, mas nele também existia a natureza divina. Ele era Deus na terra. Não somente homem, mas Deus na terra. E, pastor Chaguri, você ficou falando no começo do programa sobre aquela questão de que existem muitos textos na Bíblia que falam que Deus não muda. E é verdade. Mas também não tem textos que dizem que Deus muda. Eu vou citar um exemplo. Quando Deus criou a raça humana, e aí a humanidade foi crescendo, 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 e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e aí por isso acabou chamando Noé, pedindo que eles construíssem a arca, pregasse 100 anos, e por eles ter se arrependido. E em outras partes fala que ele se arrependeu e mudou. Como é que a gente encara isso aí, hein? É importante notarmos que a Bíblia ela foi escrita numa língua que não é, logicamente, o português. Nós estamos lidando sempre com uma tradução e com as limitações que uma tradução traz para nós. Então, ao analisarmos o hebraico, a língua que foi escrita o Antigo Testamento, vemos que quando fala-se que Deus se arrependeu, é usada uma palavra, que é Naham. Porém, quando se fala que o homem se arrependeu, usa-se a palavra shub, é outra palavra. O que significa Naham? Naham seria o arrependimento onde o ser não muda. É um arrependimento no sentido de mudar o tratamento numa determinada situação em virtude de determinado comportamento. Vou exemplificar. Por exemplo, quando no Gênesis 18 ouvimos falar a história de Sodoma e Gomorra, ouvimos falar que Abraão consulta a Deus e fala, e se houverem 50 justos? Então Deus ele já tinha a determinação de destruir a cidade, mas ele é questionado. E se houver 50, 45, 30, cai para 10? Vai descer. Aí Deus fala, se houverem ao menos 10 justos, eu não faria isso. Ele estaria mudando o plano dele, mas ele estaria mudando o tratamento dele com aquela cidade por amor daqueles justos e pela esperança que haveria da transformação daquela cidade, uma vez que existem ali pessoas temente a ele. Agora, a palavra usada para o homem se arrepender, que é shub, é a que foi traduzida no Novo Testamento para metanoia. Ou seja, é uma transformação da mente, é uma direção de caminho. O homem está indo para um lado, ele passa a ir para o outro, ele tem uma mudança do seu ser. Então, se a gente olhar realmente nos originais, não há nenhum tipo de contradição. Deus se arrepende no sentido de mudar o tratamento dele com os homens
em resposta a um arrependimento dos homens. Porém, o arrependimento dos homens é uma mudança, sim, no homem que vai produzir aquele arrependimento. Olha que coisa mais interessante e linda. Deus, ele é onisciente. Ele sabe quantos justos tinha ali. E ele permite que um ser humano arrazoe com ele e fala, não, mas se tiver... Olha que coisa mais linda, né? Não, mas se tiver, eu vou mudar o tratamento. Mas se tiver 50, mas se tiver 45, se tiver 10, mas sendo que ele, de fato, já sabia. O interessante é que a onisciência de Deus, ela sempre está carregada pela misericórdia. Quando ele citou o caso de Abraão, eu cito o caso de Nínive, né? Exatamente, um outro exemplo perfeito. Exatamente, ele mudou também. Mudou. Então, é um caso clássico da palavra de Deus, um clássico de missão, onde Deus, ele muda uma circunstância pela situação humana. Então, a misericórdia de Deus, ela sempre acompanha essa onisciência do Senhor. O desejo de Deus que o homem se salve. Então, a imutabilidade de Deus, ela está na essência dele, na sua própria característica. Mas quando se trata da essência humana, que é imperfeita, esse trato de Deus com o homem, aí depende da escolha do homem. Nessa questão que o Fernando muito bem colocou, que o hebraico ela faz essa diferença entre arrependimento humano e arrependimento divino, que arrependimento divino tem a ver com uma circunstância de tratamento e arrependimento humano tem a ver com uma conversão, mudança de vida, metanoia no grego, que é mudança de mente, que é transformação, é você dar o retorno, mudar a sua característica. E quando faz essas características, apresenta esses dois traços, a Bíblia está nos apresentando que Deus, e nessa característica perfeita, de imutável, ao tratar do homem que é imperfeito, ele traz sempre um aspecto de misericórdia, baseado numa essência perfeita, numa essência pura, um aspecto de salvação, caso de Abraão, caso de Nínive, e assim Deus vai agindo. Isso não significa que Deus ele muda a sua característica, a sua essência, mas Deus muda o seu trato, dependendo da escolha do homem. Eu fiquei ouvindo vocês falarem, por que no grego é assim? Por que no grego original é tal palavra é isso, tal palavra é aquilo? Como é que uma pessoa que não é um teólogo como vocês dois, mas tem interesse em aprender mais sobre a Bíblia, pode fazê-lo? Por que eu estou perguntando isso? Porque aqui na igreja de São Caetano do Sul existe um curso de teologia, sabia? Acho que não, né? Mas eu estou informando a você. Se você mora aqui na região do ABC, você é convidado para conhecer o curso de teologia que é para leigos, não é verdade? Vocês podem falar um pouquinho sobre esse curso? Porque, de repente, alguém que está lá em casa pode se interessar e vir aqui conhecer um pouco mais sobre essas palavras, grego e metanoia, e fala um pouquinho sobre esse curso. Esse curso nós estabelecemos aqui na igreja com o intuito de trazer um bom conhecimento bíblico. E eu, como pastor, encontrei no Fernando, que é um grande conhecedor da palavra de Deus, especialista em grego, um auxiliar aí para estar... O Fernando é professor também nesse curso, né? Para estar nos ajudando aí nesse curso. E tem ajudado, tem dado aula e tem sido uma bênção. E aí, esse curso tem acontecido aos sábados, né? Sábados. Normalmente ele acontece no terceiro e no quarto sábado do mês, sempre às 15 horas, e todos são muito bem-vindos. É um curso, como o pastor falou, um curso básico, introdutório, mas com esse compromisso de levar mais conhecimento da palavra de Deus para todos aqueles que tiverem interesse. E detalhe, gratuito. Gratuito. É voltado para pessoas que de qualquer nível de conhecimento, Qualquer né? nível. Que desejam aprender, e não é gratuito, totalmente oferecido. E Inclusive, aí, vai aprender sobre esses temas, né? vai falar sobre metanoia, vai falar sobre essas coisas todas, né? Se você para você é perto a igreja de São Caetano, e aqui o endereço da igreja de São Caetano está aparecendo aqui, você é muito mais do que convidado. E se você mora muito longe, em outro estado, outra cidade, outro país, mas também tem interesse em saber mais da palavra de Deus, como é que você pode fazê-lo? Você pode entrar no site www.encontre uma igreja, e você vai encontrar uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você, em que muitos assuntos como esses são amplamente discutidos, e você vai com certeza encontrar um pastor, alguém que possa ajudar você a entender mais sobre essas palavras difíceis, sobre esses temas, e aí você vai aprender a se apaixonar cada vez mais sobre a palavra de Deus.
Agora eu quero fazer um paralelo entre a imutabilidade de Deus, mas a mutabilidade do ser humano. Por exemplo, a conversão não é um processo de mudança? Mas a gente se converte, no outro dia a gente peca, cai de novo, no outro dia a gente converte e reconverte, muda, porque a conversão é uma coisa diária, não é uma coisa que a gente decide só, que dura para sempre, não é? Aí a gente muda, a gente cai, a gente muda, a gente cai, a gente melhora, a gente erra. E assim vai, sobe e desce, sobe e desce. Essa montanha-russa vai acabar quando? Essa é a maior prova que somos pecadores. É justamente essa questão de altos e baixos na vida espiritual. O homem ele acerta, o homem ele erra, ele cresce espiritualmente, ele cai espiritualmente. Mas existe uma diferença entre o crente e o ímpio. E qual é a diferença? A diferença é que o crente ele tem a capacidade do arrependimento. Em Jesus Cristo, ele não está mais preso pelo pecado. Em Jesus Cristo, ele é capaz de se arrepender, de recomeçar a sua vida, de reiniciar o seu processo salvífico em Jesus Cristo através do perdão de Jesus na sua vida. Já o ímpio, ele não tem essa capacidade, ele sempre está preso pelo pecado, até que ele tenha um encontro com Cristo Jesus. E isso é belo no Evangelho. Porque se eu vivo uma vida torpe, sendo um ímpio, e tenho um encontro com Jesus, significa agora que a minha vida em Cristo vai ter os altos e baixos, mas eu passarei por vários arrependimentos, que a Bíblia chama isso de batismo pelo Espírito Santo. Todos os dias eu sou batizado pelo Espírito Santo quando eu me convenço do pecado. O Espírito Santo me convence do pecado. Todos os dias eu sou batizado pelo Espírito Santo quando eu entendo que esse caminho que eu estou vivendo precisa ser mudado, que eu preciso retomar o caminho da vida, o caminho da paz, que eu preciso viver em Cristo Jesus. Essa é a beleza do Evangelho, de não viver mais preso nas garras de Satanás. Um crente, ele está livre e livre para sempre, pelo arrependimento que o Espírito lhe concede em Cristo Jesus. Eu concordo com a resposta do pastor e acredito que ele tocou em pontos bem importantes quando disse, por exemplo, em processo. De fato, estamos sempre num processo. Paulo usa o termo de glória em glória, somos transformados pelo Espírito Santo em um processo. O próprio Paulo... Santificação é um processo. O próprio Paulo, que escreveu as cartas que tem na nossa Bíblia, e é exemplo para muitas pessoas, ele dizia, o bem que eu quero, eu não faço. Já o mal que eu não quero, eu faço o tempo todo, reconhecendo a sua condição de pecador e a sua dependência do Espírito Santo na transformação dia a dia. Vemos isso também no Evangelho. Jesus, quando fala em tomar a sua cruz, ele fala tomar a sua cruz diariamente. Cada dia tomar a sua cruz, a cada dia entregar a sua vida. E o pastor tocou num ponto bem importante. Realmente, a cada dia que somos chamados ao arrependimento, é Deus nos chamando para conversão, trazendo uma mudança, nos batizando novamente no Espírito Santo, para que possamos andar sempre no caminho dele. Então, quando isso acaba? Isso acaba, conforme a Bíblia nos ensina, quando finalmente Jesus voltar, e o veremos como ele é. E assim poderemos ser, de fato, finalmente transformados por inteiro e não mais estar sujeitos a uma natureza pecaminosa. E essa atitude humana, essa característica humana, melhor dizendo, de mutabilidade, é a maior prova que não existe o perfeccionismo. É verdade. Com certeza. É, que não existe o perfeccionismo. Porque se o homem cristão, ele tem altos e baixos na vida espiritual, e ele depende de arrependimento, ele depende de confissão e de perdão, então não existe perfeccionismo. Sim, com certeza. Certo? O perfeccionismo passa longe, na verdade. Passa longe, né? porque santificação é um processo. Sim. Quando a gente for para a eternidade, a gente vai ser imutável? Ou não, a gente vai mudar? O que vai ficar igual e o que vai ficar diferente? Então a Bíblia nos diz o seguinte, este corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aqui nós temos duas características importantes de algo, de uma mudança que acontecerá mediante a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um corpo que é pecaminoso, não haverá mais o pecado em nós. E um corpo que é mortal por causa do pecado e não haverá mais a morte em nós, nós viveremos eternamente. Então, isso é uma mudança, né? Uma mudança definitiva em nossa vida, em nosso ser. Daquele dia, por toda a eternidade, por toda a eternidade, isso não vai mudar. É, definitiva, por toda a eternidade. Agora, lá no céu, nós estaremos conhecendo todo o plano da redenção.
A cada dia nós vamos saber o porquê o nosso Senhor veio a essa terra, o porquê Ele morreu por nós, porque Deus enviou o seu Filho amado, as belezas das mensagens e das histórias que levaram o nosso Salvador a morrer por nós na cruz do Calvário. Então, alguns aspectos vão ficar perenes, imutáveis, e outros vão mudar, mas vão mudar sempre para melhor, é isso? Quando olhamos o exemplo da semente, ela é plantada. Uma vez que ela germina, que ela cresce numa flor, ela não é mais aquela semente. Então isso foi transformado, mas a flor ela segue crescendo. Vamos seguir ganhando esse conhecimento do plano da redenção, como o pastor Chaguri bem colocou, porém aquela corruptibilidade que havia em nós ficará para trás definitivamente. Amém. E infelizmente o tempo do nosso programa já voou, de maneira que a gente tem que encerrar, mas antes de irmos eu gostaria que cada um deixasse um recadinho, mas assim, bem rapidinho para os nossos telespectadores. Realmente, doutora Marina, nosso tempo passou muito rapidinho, mas eu espero que todos aqueles amigos que estão nos ouvindo carreguem essa mensagem de que Deus é imutável, de que Ele de fato é um Deus presente em nossa vida, um Deus que nos ama e fez promessas para nós que jamais se apagarão, que jamais poderão ser mudadas, porque seu caráter não muda. Amém. A imutabilidade de Deus é a grande força que você tem para prosseguir na vida. É a grande esperança para o seu ser, para a realização dos seus sonhos. É a grande prova que Deus está no controle da sua vida. Tenha esperança, confie no poder de Deus e que Deus sustente o seu ser hoje e sempre. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Muito obrigada pela companhia de vocês, por terem doado parte do seu tempo e do seu conhecimento para estar aqui conosco, principalmente você, professor Fernando, e que você volte muito mais vezes para nos enriquecer aqui com conhecimento que o Espírito Santo permitiu que você tivesse. Obrigado. Prazer Muito foi todo obrigada. meu. E a você, querido amigo, que nos acompanha sempre, sabe o que é que não muda também? O amor de Deus por você. Não tem um dia que Ele possa amá-lo menos. Não tem um dia que Ele possa amá-lo mais, porque Ele já te ama com amor mais eterno. E Ele, pelo fato de Ele não mudar, é que você pode confiar no Pai que te ama e que decidiu largar tudo no céu e vir aqui como um simples humano, largar todas essas características de imutabilidade, onipresença, não estar preso ao tempo, somente esperando o seu sim. Então decida hoje, meu amigo, Deus sim para aquele que te ama. Fique com Deus e até o próximo programa.